Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja bem, né? Nós estamos produzindo muito conteúdo, é verdade, né? Algumas pessoas dizem, né, mas tem muito conteúdo, você precisa, né, porque a gente não consegue acompanhar, mas não se preocupem, né? O vídeo está aí, né? Vão ficar aí, então, portanto, você aos poucos vai vendo os vídeos, né? Agora, é importante as pessoas entenderem que o canal ele vai ser monetizado a partir do momento que as pessoas assistem os vídeos, compartilham, deixam like, tá? Quanto mais visualização, melhor. Então, as pessoas precisam ajudar. Então, portanto, se você está chegando agora e pegou o canal aí no já o bonde andando, como diz o pessoal, né? E você quer colaborar com a gente, se inscreva no canal, toque o sininho de notificação, tá? Compartilhe, deixe like que é importante, tá? Compartilhe os vídeos, porque o compartilhamento gera mais engajamento e mais visualizações, ok? Então, faça o que você puder pelo canal, ok? Se você quiser apoiar financeiramente o canal, aí você já é uma iniciativa do seu coração, tá certo? Aí você pode fazer através do pixrobson.rmt@gmail.com, robson.rmt@gmail.com, tá? Na capa dos vídeos, na thumbnail tem, ok? Ok, certo? Muito bem, então nós estamos falando sobre karma. E claro que falar de karma também acaba se falando de reencarnação, tá? E reencarnação é uma coisa que as pessoas é, aceitam porque as pessoas não querem viver para sempre. Quem é que não quer, né? Por isso que os deuses tomavam ambrosia, né? E ainda hoje há a teoria do ouro monoatômico, né? E tem, eu vou fazer um vídeo, inclusive, lendo um artigo um artigo que é na verdade uma história que o cara vai contar a respeito de um produto chamado Alimento dos Deuses, que foi produzido por cientistas, tá? Que dá uma vida mais intensa, mais, mais duradoura. Não sei por quanto tempo, né? E há um fator importante, porque a reencarnação ela é uma vertente da transmigração da alma, que lá atrás, né, foi ensinado. Mas a ressurreição não é coisa também de cristianismo recente, né? A deusa Inanna, né, dos sumérios, é uma daquelas que ressuscitou. E ela é uma daquelas que foi que divulgou a ideia da ressurreição. Então a ressurreição não foi inventada pelos cristãos, correto? Então quando você fala de karma, tem algo muito parecido com as obras. Então você vai ser julgado pelo seu karma, ou pelas suas ações, ou pelas suas obras, certo? E aí, meu amigo, se seguir essa linha de raciocínio, não é? A questão fica complicada, né? Inclusive eu tenho até uma imagem ilustrativa aqui, que é você chegar
né, na frente de Jesus, né? Ele está aqui no tribunal aqui. Aí você chega e você vai dizer para, você vai chegar diante dele e você vai ser pesado na balança, né? Se as suas obras foram boas ou más, né? Se as tuas ações foram boas ou más. E geralmente, meu amigo, o camarada não passa, tá? O camarada não passa. Aí o camarada vai ter que fazer o acordo, vai ter que ir para o acordo com os arcontes, né? Com o demiurgo e todos os seres que lá estão. Então, portanto, aqui ninguém está discutindo questões de fé, acredita quem quiser, né? Tipo assim, se você quiser acreditar em reencarnação, você acredita, entendeu? Não há problema nenhum, cada um abraça a crença que quer, né? Agora, dizer que, por exemplo, os gnósticos acreditavam na reencarnação, se baseando apenas no que o Piste Sofia fala, né? Inclusive existe nos documentos de Nag Hammadi o tratado sobre a ressurreição. Então é bom a gente ter um certo cuidado nisso, né? E aí a gente vai dar uma olhada aqui no texto e vamos dar uma refletida bacana sobre esse assunto, tá? As pessoas que dizem para mim, você poderia fazer explicações sem texto. Não, gente, não funciona desse jeito, tá? A coisa não é da forma como a gente pensa, entendeu? Então, assim, a principal ferramenta que os arcontes usam para manipular um ser para aceitar a reencarnação quase infinita é a falsa revisão da luz, tá? Então, o que é a falsa revisão da luz? É exatamente a ideia de que quando você chega, né, do outro lado, eles vão colocar você, né, diríamos assim, dentro né, tipo, você vai olhar numa tela mental a sua vida e eles vão pegar as minúcias da sua vida, que é aí que está o detalhe, aquilo que as pessoas não veem, tá? Aí vão ver toda a sua vida, inclusive aquilo que você supostamente pensa que somente você e uma outra pessoa sabem, ou que somente você sabe. E aí eu vou mostrar para você que você é um Zerda que está cheio de defeitos e que, portanto, você tem que vir para né, o acordo. E aí o camarada diz, bem, se é assim, vou ter que voltar mesmo. Tem que voltar porque você tem que aprender, você tem que refazer, você tem que não sei o quê. Aí você vai e faz um lance que é muito interessante, que é exatamente isso aqui, né? Você vai e assina o contrato. Tá aqui, ó. Você vai assinar, tá aqui. Assina aí embaixo, filho. Você vai nascer no dia tal, né, num lugar tal, nessa tal situação, esse será a sua vida, e bababá, bibibi e tal. Né? E depois passam você pelo mar do esquecimento e lá vem você de volta para o sistema Terra. Tá? Lá vem você para o sistema Terra pagar uma conta que você não se lembra, certo? E na verdade você não vai pagar porque você vai contrair outra
tá? E mais outra, e mais outra, no final da conta, você vai dever a tudo. Não tem como você viver uma vida aqui na Terra, já que a matéria foi criada má. Então, portanto, se a matéria foi criada má e o mundo, o próprio mundo, tá? O universo foi criado pelo Demiurgo e, portanto, também tem uma natureza má, você acha mesmo que você vai conseguir melhorar e de repente assim, ó, eu vivi a minha vida fazendo bem. Uma Teresa de Calcutá, acho que nem ela, nem a irmã Dulce passaram para o outro lado, pessoal. Porque essa história que a igreja inventa de santificação, isso é conversa para boi dormir. Porque ninguém sabe de fato se aquele cara foi ou não foi santo, porque o que se mostra para o povo é só a virtude do cara e os defeitos. Ou alguém acha que aquele pessoal lá eram, não tinham problema nenhum. Então, quer dizer, acreditar que a reencarnação é um caminho para a evolução, você está doido. Desculpa dizer. Você precisa fazer uma revisão séria da sua vida, porque você está indo pelo caminho, no mínimo, de um kamikaze, né? Você vai dar de cara, porque você jamais vai conseguir ser bom o suficiente, tá? Quando o corpo de uma pessoa morre, ele passa para os reinos astrais e começa a se livrar da maior parte da sua identidade pré-existente. Se esse processo ocorresse sem interrupção, a verdadeira luz desse ser emergeria de dentro dele e os libertariam das camadas de crenças limitantes geradas naquela encarnação, ok? Se funcionasse desse jeito, tá? Se não tivesse a interrupção, aí a verdadeira luz viria à tona. Mas não é o que acontece. Não é o que acontece. E eu já falei aqui várias vezes que é uma ilusão as pessoas acreditarem. Aqui eu tenho até uma imagem, deixa eu ver aqui. Né? Então você vê isso aqui, ó, tá? Aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Então você contando, tá? Os 7 céus, você vai dar de cara, né? Em uma dessas esferas, você vai ficar preso, tá? Que são as 7 esferas dos arcontes. Ok? Então, não adianta a pessoa achar que vai atravessar para chegar lá no pleroma. Porque ela vai dar de cara com o Deus bíblico, o Jeová, o Hashem, o Adonai, o Brahma, o Alá, tá aqui. Ele é o demiurgo, ele comanda esse universo, e não adianta as pessoas dizerem que não, porque não funciona. Né? Ah, eu não acredito que ele domine o universo. Não é questão de acreditar, meu filho. Se a tua crença mudasse alguma coisa, né? Porém, dentro dos domínios do sistema de controle demiúrgico, o que acontece é que os senhores do karma interceptam o ser no momento em que a luz começa a surgir. Olha só, interceptam o ser no momento que a luz começa a surgir. Tá? Então, na hora que a luz começa a emergir de você, eles vêm e fazem a interceptação, dizendo o seguinte: ele não pode passar. Entendeu?
Você pode ser uma pessoa boa, justa, honesta. Claro que você tem defeitos, como eu tenho defeitos e tudo mais, né? E você pode estar até desperto e preparado, para quem não sabe a pouco da palavra, né? É doido. E aí você pode estar até preparado para fazer a ascensão, mas a questão é que eles interceptam você para tentar prender você, que é exatamente o que o Evangelho de Filipe fala, né? Certo? E que também, né, o documento de Nag Hammadi fala que eles são cobradores de impostos, então eles chegam e interceptam você e perguntam de onde você vem, para onde você vai, quem é você, e etc, etc. E algum deles vai tentar te prender, entendeu? O Evangelho de Filipe fala que a terra ela é comedora de cadáveres. Então as pessoas têm aquela nítida ilusão de que aqueles seres maravilhosos que aparecem no momento da morte, que o pessoal conta da EQM, né? E aí aquele ser lá conforme a crença da pessoa, vai aparecer exatamente o que ele quer que apareça. Então ali naquele momento, tá? Surge o ser, né? Ou o seu pai, sua mãe, o seu tio, ou seja lá, avô, ou um anjo, ou Jesus, ou Buda, ou seja lá que for que você acredita. E vai interceptar você e vai levar você para onde você não quer. Porque você vai estar na ilusão de que aquele ser é um ser bondoso, angelical, muito, muito top, inclusive o lugar para onde ele vai lhe conduzir, luz luminosa, assim, um túnel de luz que você sente atração de ir embora, né? Certo? Que as experiências de EQM contam exatamente isso, né? Que a sensação é de querer ir embora, mas você acaba voltando, né? A grande questão sobre o EQM é que hoje tem uma discussão ainda sobre isso, porque seria realmente uma experiência de quase morte ou efeito de alguma outra coisa, de alguma outra substância, né? Então, se de fato acontecesse dentro desse panorama, porque quando a gente vê esses filmes nos hospitais, né? Geralmente aí no filme está lá, o cara morre, né? Aí levanta, né? Igual o Ghost do outro lado da vida, né? Ele levanta, ok? E sai do corpo e quando ele olha o corpo dele, nossa, dá um desespero, né? Uma coisa. E ele ficou vagando e foi lá na namorada e foi atrás daquela médium maluca e tal, né? Tem toda aquela história. Mas se você parar para pensar, é exatamente o que, em tese, as pessoas contam. Então é preciso certa ponderação, porque o perigo da crença, né, da reencarnação e do karma está estruturado dentro de uma vertente que quem criou as leis foi exatamente o demiurgo, meu irmão. E ele criou para não ser cumprida. Entendeu? O ser humano tem a tendência normal de não cumprir lei, ok? Então, aqui, né, vamos lá mais um pouquinho. É por isso que a maioria das pessoas com experiência de quase morte relatam passar por um túnel de luz e são hipnotizadas pela programação religiosa
a que foram expostas durante a encarnação. Quer dizer, se você foi católico, você teve toda uma programação na sua cabeça. Então você vai ver exatamente essa programação. Então você não vai dar de cara com Buda. Você vai dar de cara com Jesus Cristo, com não sei quem. Provavelmente com um falso Jesus Cristo, porque os arcontes usam holograma com muita facilidade, tá? A artimanha do holograma, que hoje na Terra está se fazendo algumas experiências, eles já dominam isso há muito tempo. Né? Então, os senhores do Karma e outros membros da sua hierarquia espiritual, como os arcontes, anjos, mestres ascensos, estarão presentes durante o processo. À medida que a pessoa é preenchida com um sentimento de amor e conectividade universal, lhe é dito que esse sentimento vem dos seres de luz que o rodeiam. Ok? Aí você vai... Vamos seguir aqui, depois eu comento. O indivíduo não tem tempo para refletir sobre o que está acontecendo. Então, os senhores do karma mostram um filme da trajetória da vida para que você se concentre nos infortúnios, nos desejos insatisfeitos, nas experiências dolorosas, nas ações dolorosas que a pessoa vivenciou durante a sua vida. Através dessa revisão de vida tendenciosa e manipulada, você se sente mal por suas ações, que é exatamente o que os senhores do karma desejam. Então pronto, você chegou aqui, né, diante do trono aí, tal, aí essa é a ideia que passam para nós exatamente, porque quando você vai morrer, né, você vai entrar nesse estágio aqui, né, você vai diante do Ser Supremo. Se você for cristão, você vai dar de cara com Cristo. Se for budista, vai dar com Buda, enfim, por aí vai. Tá? Então, a grande questão é que as pessoas do outro lado de lá, gente, elas saíram de uma Matrix, não, elas apenas mudaram para um outro campo da Matrix, onde existe outra frequência, outra vibração, outra densidade. Né? E aí, pessoal, esse é o grande problema da existência das pessoas. Tá? Então, a pessoa que está presa lá, numa colônia, numa cidade, você pode reparar que, inclusive no filme Nosso Lar, você observa que a cidade é toda murada. Mas por que tem muro? Né? E por que supostamente os espíritas afirmam que as tais colônias estão numa dimensão sobre várias cidades do Brasil? Né? Como se elas estivessem no espaço, no ar, né? Ocultas pelo éter, ou ocultas porque nós não conseguimos ver, mas elas estão dentro das esferas do domínio dos arcontes, dessas 7 esferas. Então, quer dizer, a pergunta é: você vai fazer o quê? De fato. Tá? O que vai acontecer? Aí você vem se comunicar com os vivos aqui na Terra, aí você começa a contar aquelas histórias bonitas, né? Que tem, eu estou aqui numa cidade linda, maravilhosa e tal, e porque torna... Na verdade, os espíritos não estão mentindo, só há um detalhe.
é que eles não conseguiram perceber que eles estão dentro de um engano. Tá? Por quê? Porque os arcontes, o demiurgo, esses seres, eles têm tecnologia, pessoal, para projetarem cidades. Né? Cidades holográficas aonde as pessoas juram que elas estão mesmo dentro de uma colônia, de um lugar. Por quê? Porque ainda estão vivendo sob o poder do psiquismo. Elas pensam lá que elas estão tocando, andando, sabe, como nós aqui. Por que que tem muita gente ainda presa nessa, né? Então, eles dizem à pessoa que mesmo tendo falhado em tantas coisas na vida, ela terá a oportunidade de voltar mais uma vez e consertar as coisas em uma nova encarnação. E você não vai consertar, tá? Porque você vai ser programado para não consertar. Então, mas tem um livre-arbítrio. Olha, gente, eu não quero desanimar ninguém, mas, desculpa, é preciso ter muito cuidado com a expressão livre-arbítrio. Até que ponto, realmente, você tem livre-arbítrio? Hum? Até que ponto esse livre-arbítrio, na verdade, não é mais um engodo e não é mais uma arma usada contra você? Porque exatamente por as pessoas entenderem que elas têm livre-arbítrio, é que elas fazem o que elas querem. Porque elas acham assim, eu sou livre, então eu vou falar o que eu quero, falar o que eu, bem, né, fazer o que eu quero e tal, porque eu sou livre. E aí você está lascado, meu irmão, porque é exatamente baseado nessa liberdade que supostamente eles te dão, que não passa de uma ilusão, tá? Porque quando você reencarna, você vem com uma programação mental, tá? Não tem aquela história não de a criança nasce como um caderno em branco. Isso é burrice. A criança nasce com uma programação. Ela vai desenvolver essa programação, sim. No momento em que ela vai tomando consciência de si, a programação vai entrando em ação. Então, cada criança que nasce, não vá pensando não que tal, né? Não, tem história, tem história, né? Vamos lá. Ser grato por essa oportunidade de redenção, aceita os acordos que lhe são apresentados para encarnar novamente. Se esse ser foi criado com uma espécie de doutrinação cristã, ele encontrará Jesus e os anjos. Mas se eles dirão isso, ainda não é digno de entrar no reino dos céus. Tá? Claro que o medo de ser enviado para o inferno é tão forte no seu sistema de crenças que ele não hesita em reencarnar e se tornar digno de entrar no reino de Deus, que na verdade é o reino do demiurgo. Tá? Após concordar em reencarnar, o ser enviado para um reino celestial no meio dos reinos astrais superiores para aguardar a reencarnação. Este reino é lindamente decorado com simulações da natureza, belas vistas, uma equipe de anjos de guarda que garantem que você retornará à Terra quando chegar a hora. Claro que esses guardiões são, na verdade, pastores parasitas que administram o seu rebanho, que não têm a intenção de levá-lo para outro lugar que não seja a Terra. Então, aí, meu queridão, então, é tipo assim, sabe? Você entra nesse estágio de julgamento e eles te mandam para alguma esfera, dessas esferas, dos arcontes, tá? E que tem algum lugar, que tem alguma, né? Aí os espíritos vêm e dizem que tem um hospital, tem clínica, tem não sei o que, tem isso, tem aquilo, coitado. Então, um monte de gente iludida, tá? E mais iludidos são quem psicografa essas porcaria.
porque acaba enfiando na cabeça das pessoas concepções completamente absurdas, criando mentiras que os arcontes e o demiurgo estão fazendo, pessoal. Pelo amor de Deus. Esse pessoal trabalha a serviço do demiurgo. Quem é o Deus que esse pessoal serve? É o Deus do Antigo Testamento. Não tem outro Deus, não. Né? Então aí, por isso essa loucura, né, que a gente vê aí de tanta psicografia, tanto espírito psicografando e espírito contando histórias sobre a origem do mundo e contando que vieram de Capela e que contando que vieram não sei da onde, que contando que vieram não sei da onde, tá tudo isso aí. Se você pegar aí, tem gente que ficou rica psicografando, tá? E agora é fulano dos Anjos Pereira que está falando, e aí é o doutor fulano de tal, é doutor fulano de tal, quando não é um não sei o que, é uma freira, é um padre, etc. Gente, aí o que você imagina? Se esses seres estão para lá, coitados, enganados, né? E outro dia eu vi tem uma médium aqui no Brasil que ela parece muito assim como as reuniões dela parecem uma reunião evangélica. E ela vai falando aqui e ela está no púlpito lá lendo, aí ela diz assim, bem, agora é, eu já vou falar. Ela fala assim para o lado, né? Já vou falar agora. Aí estão falando agora que a dona Maria aqui está me falando, para me falar para a dona a Tereza está aí? É a Tereza, ó. Tereza, ela está falando que tá tudo bem, que o José mandou um abraço, porque um abraço nos meninos, no Joãozinho, no Antoninho, é a pessoa que está lá escutando, meu Deus, desaba em choro. Nossa, meu pai, e por que tá, né? Eu vejo ela fazendo isso assim, muito parecido com os carismáticos, quando estão cheios do Espírito Santo que começam a fazer aquelas revelações. Aqui tem uma pessoa que há muito tempo luta contra uma dor de cabeça que você sente bem à frente e tal. E você está aqui, levante seu braço, você que está recebendo essa mensagem, essa revelação aí, a pessoa levanta a mão. Está me entendendo? Gente, nós estamos lidando com coisas de aspectos muito perigosos. Eu não vou falar nesse vídeo ainda, mas nos próximos eu vou falar sobre a questão dos parasitas, né? Porque há uma questão que é o seguinte, esses seres, eles se tornam parasitas mentais, tá? Então é por isso que a gente tem que ter cuidado quando a gente vê por aí gente dizendo que é a reencarnação do não sei quem lá de Atlântida. Pela misericórdia. Aí a gente que falou com Brahma, com Shiva, com não sei com quem e tudo mais. Olha, eu não duvido que a pessoa tenha falado até. Mas não duvido mesmo, né? Agora, para eles estarem se mostrando, aqui no Brasil, eu já vi gente incorporando anjo, gente incorporando ET, tá? E falando um monte de coisa, gente que não vai se cumprir. Desculpa eu dizer, não irá se cumprir. É por isso que está essa desmoralização
dentro do cristianismo. O cristianismo hoje é uma religião que está falindo. Por quê? Porque um monte de gente louca, tá? Uns fundamentalistas, outros carismáticos, outros não sei o quê, enfim, entendeu? Criando é, gente vendo Nossa Senhora, entendeu? Se as pessoas soubessem o que aconteceu lá em Fátima, acabavam com essa história, porque existe uma pesquisadora, não sei o que, Delfina, mas eu vou trazer esse conteúdo ainda para vocês, em que eles fizeram a pesquisa com a Lúcia, a entrevista com a Lúcia, a vidente, tá? E ela diz claramente que ela nunca disse que ela viu Nossa Senhora. Ela disse que ela viu uma mulherzinha e que ela descreveu e os investigadores desenharam, gente, não tem nada a ver com Nossa Senhora que eles mostram para a população. Esse ser lá chegava num disco prateado. Né? Então, bem, se era Nossa Senhora está viajando em disco voador, coisa semelhante. O milagre do sol, por exemplo, que todo mundo adora falar do milagre do sol. Não houve nada do sol girando. O que houve foi exatamente o disco prateado girando, tá? Numa intensidade e brilhando luz que secou a roupa do pessoal que eles estavam na chuva. Ok? Mas todo o documento, toda essa história, né, da aparição de Nossa Senhora é, é descrita muito claramente, porque, inclusive, o L'Oriel Rocha tem no, no, numa, num canal, não é canal, é um site que se escreve artigos, é Medium, né? Acho que é Medium, parece. A pronúncia, não sei se é Medium ou Medium, sei lá, coisa assim. Então, mas eu vou trazer para vocês o que eles narram sobre esse fenômeno, que é um fenômeno completamente, gente, que tem a ver com extraterrestre, nada a ver com essas outras coisas. É por isso que a gente deve ter cuidado, porque né, as pessoas adoram o negócio de um sobrenatural que elas ficam louca, 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 louca. A gente aqui, a gente observa isso, né? A outra coisa é a transferência kármica, né? Se o conteúdo da vida de uma pessoa, as feridas não curadas, os desejos não realizados não são suficientes para convencê-la de que deve reencarnar, ele se apresenta com um engano ainda mais flagrante. Mostrar-lhe-ão o que acreditam ter sido sua vida passada, aonde cometeram crimes horríveis e irão dizer que tem que continuar a encarnar sob condições adversas para queimar o karma. Tá? Então eles vão dizer, na realidade, a vida que lhe é mostrada não é a dele, né? A deles, mas ilusões criadas pelos simuladores dos senhores do karma. O ser então adquire acordos para cumprir o mau karma que supostamente conquistou para si, sem perceber que tudo não passava de uma mentira destinada a mantê-la subjugado, escravizado. Essa transferência kármica também permite que os feiticeiros das trevas que se alinham com esta hierarquia evitem as consequências das suas próprias ações. Esta transferência também é usada em larga escala na população do planeta através do controle mental e da manipulação da mídia. Explicar isso
corretamente, exigiria um artigo separado, mas o mecanismo básico de como isso é feito é por meio de acordos subconscientes, por meio de os meios de comunicações, logotipos corporativos, que são os chamados sigilos. Tá? Se você não sabe o que é sigilo, são as logomarcas das grandes empresas, que na verdade são sigilos consagrados a estes seres, etc. E tal. Tá? Contratos financeiros, lei do almirantado e outras instituições que acontecem. Então, veja, se você não se convence, porque você pode dizer assim, mas bem, mas eu não quero voltar. Aí eles vão dizer assim, bem, mas aí, na tua vida anterior, quando tu eras o João, lá em 1877, você matou várias pessoas. Aí o camarada diz, é, então você vai ter que voltar, porque você tem que reparar isso aí, meu filho. É. Aí o cara diz, é mesmo. Não, eu assino sim o acordo. Aí o cara vai lá e aí eles mandam você para algum lugar, um certo lugar, fica aguardando o momento certo para você reencarnar. Aí acontecem umas outras coisas que ainda não é no momento que eu vou falar, tá? Porque são informações sigilosas, chegadas recentes, né? Então é preciso ter cuidado, né? Preciso ter cuidado. Por isso que eu digo, o despertar de uma pessoa, se ela não fazer com que a centelha divina incendeie o espírito dela para poder começar a fazer um processo de ressurreição, de regeneração em você, você pode se preparar que você vai voltar. Ainda que lá você lute, né? Quebre a banca e diga, não, eu não vou reencarnar, eles vão tentar te convencer de todos os jeitos. E muitas vezes eles causam sofrimento a pessoas do outro lado. Tá? Eu quero encerrar esse vídeo contando um fato para vocês. Né? Quando a Umbanda surgiu, através de um jovem chamado Zélio Fernandino de Moraes, esse, esse jovem ele adoeceu, né? E ninguém conseguia resolver esse problema de saúde, né? Então, a um certo momento, resolveram levar ele a uma sessão espírita de mesa, né? Que antigamente se chamava mesa branca, né? Não tem nada a ver, mas era uma sessão, né? E ele sentou lá, como os outros, né? Aí, de repente, ele se levantou e foi lá fora. Pegou uma flor, né? Uma rosa, e colocou no centro da mesa. E aí, a partir daquele momento, começou um monte de manifestações de várias entidades, seres, etc. ali. Então tinha na mesa uma vidente. Preste atenção. Tinha uma vidente. Então ela perguntou: quem é você? Né? Primeiro quiseram expulsar, né? Porque os espíritas, eles não admitem que esses espíritos que eles chamam atrasado, é igual de espírito avançado intelectualmente, né? Então, Einstein, desse nível para lá. Eu não sei como o Einstein nunca psicografou, né? Certo? Então, aí você imagina o seguinte: quando a vidente olhou, ela disse: quem é você?
Aí ele disse, eu sou o caboclo das 7 encruzilhadas. Preste atenção. Ela disse, mas como que você está dizendo que você é um caboclo se o que eu estou vendo é um homem vestido com roupas clericais, quer dizer, de padre? Ele disse, é porque na minha vida anterior eu fui o Frei Gabriel Malagrida. Se você for estudar a história dele, ele trabalhou em várias regiões, inclusive no norte, evangelizando e criando, inclusive, conventos. Mas aí ele voltou para Portugal e lá o Marquês de Pombal resolveu condenar ele à morte de fogueira. Por quê? Porque houve um terremoto lá e ele teria feito uma profecia, uma coisa, tal, condenaram a ele. Conta-se a história de que ele tudo queimou, menos o coração dele. Enfurecido, tentaram queimar o coração, não queimava. Até que jogaram o coração dele não sei aonde e uma pessoa levou. Bem, mas eu não quero entrar nesse detalhe, eu quero entrar nesse detalhe aqui. O C estava falando para ela que ele era um caboclo. Caboclo entendido na linguagem nossa, tem muita gente que acha que caboclo tem a ver só, tipo assim, indígena, né? Porque foi a identidade que ele assumiu, né? Ele disse que depois ele nasceu aqui no Brasil como um indígena, né? E ele resolveu dar um nome para ele que era Caboclo das 7 Encruzilhadas. Mas, no entanto, a vida anterior ainda estava presente nele, que era o do Gabriel Malagrida. Por que que ele disse que ele era um caboclo e a mulher viu nele a figura do Frei Gabriel Malagrida? Ok? E por que que o Zélio Fernandinho Moraes começou a receber ele? Ele não recebia ele não se vestia de índio, ele não se vestia de nada, ele vestia um terno azul, tá? E tudo mais. Ora, isso mostra para nós que a história de vida anterior, em tese, o que é que aquele ser estava fazendo ali? Ele foi convencido, tá, a reencarnar no Brasil, no corpo de um indígena, que depois morreu e que depois volta, né, e se manifesta através de psicofonia no Zélio, mas na verdade ele não era ele era o padre, o Frei Gabriel Malagrida. Então, isso mostra para nós o quanto isso daí é complicado. E as pessoas, e é por isso que eu digo sempre, você sabe qual é a digina? A digina é exatamente isso aí. Porque, na verdade, no fundo do fundão, quem estava lá era o padre, era o Gabriel Malagrida, né? E ele deu o nome de Caboclo das 7 Encruzilhadas. Mas a digina dele era o quê? O nome verdadeiro dele era Frei Gabriel Malagrida, que foi o que a vidente viu. A vidente não viu um caboclo. Ela não viu um indígena. Ela viu um padre. E aí é que está o problema. Porque as pessoas ficam inventando história, né? Recebendo seres que elas não sabem nem o que são, nem de onde vem. Tá? Então elas dizem que o ser vem, diz que é da encantaria, que vem de cidades do fundo do mar, outro vem de não sei de onde, tudo mais. Eu digo isso por experiência, e não estou aqui fazendo crítica, não. Estou dizendo que as pessoas precisam ter um pouquinho de discernimento. Porque essa fatura vai ser cobrada. Lá na frente não tem jeito. Não é? Não tem jeito.
né? Então é preciso a gente ter um cuidado muito especial nisso, porque os senhores do karma querem exatamente escravizar pessoas na fazenda da terra, tá? Então, eu peço a você que você aguarde os próximos vídeos, porque a gente vai trazer coisas importantes e reflexões importantes o que eu quero é que as pessoas reflitam. Eu não estou aqui para desfazer crença de ninguém, cada um acredita no que quiser. Esse canal aqui a gente se preocupa apenas em colocar questões, porque existe muita coisa da falsa luz, existe muita coisa dos arcontes, do demiurgo e de outros seres que estão aí colocando coisas e as pessoas, meus amigos, assim, em matéria de sobrenatural, as pessoas adoram se envolver com coisa sobrenatural, tá? E isso às vezes pode se tornar um perigo de morte, tá? Aguarde o próximo vídeo, que a gente vai trazer mais conteúdo sobre este assunto. Tchau!